Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Camila Ribeiro aqui com vocês para mais um vídeo do nosso Guia Intercâmbio. E hoje eu vim falar com vocês a terceira parte da minha história com o intercâmbio. Então, já falei no primeiro vídeo sobre as minhas duas viagens, sobre os meus dois intercâmbios, de como foi preparar tudo isso, como foi fazer tudo isso. E agora, nessa terceira parte, eu trago para vocês aqui um pouquinho da minha vivência dos estudos e de quando eu precisava me alimentar na rua, como funcionava tudo isso. Então, se você ficou interessado, não sai daí que a gente vai falar disso logo depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Hoje eu vou começar diferente. Eu quero que, antes de mais nada, você já deixe o like, clica ali no joinha para cima, porque hoje nós vamos falar de um assunto bem legal que interessa a maioria dos intercambistas no país. Então, eu vou falar sobre o estudo. Fui fazer curso de idioma, fui aprender idioma, e hoje em dia é um dos tipos de intercâmbios mais procurados. Então, o clássico curso de idiomas. Fui fazer inglês as duas vezes. A primeira vez fui fazer 4 semanas de idiomas para ver como funcionava o intercâmbio em si, mas também para aprender e melhorar o meu idioma. Afinal, estava no último ano da faculdade e o idioma é uma coisa muito importante. E na segunda vez que eu fui realmente para imergir no idioma e aprender muito mais sobre o inglês. Então, especificamente, eu, Camila, fui fazer curso de inglês. Você pode ir fazer o curso de inglês, você pode ir para o país que você vai fazer curso de francês, você pode ir para um país que você vai fazer curso de espanhol, fica a seu critério. Eu, Camila, fui fazer o curso de inglês, porque na época, para mim, era o importante, era o que eu considerava importante. Esclarecido isso, vamos lá. Bom, pessoal, quando a gente vai estudar fora, a gente geralmente busca um lugar que vai trazer para a gente informações sobre as escolas que tem lá fora. Eu já falei nos vídeos anteriores, lá no planejamento, que você precisa procurar escolas que sejam credenciadas pelo governo. Por quê? Porque isso te dá segurança na hora de você fechar o curso de idioma e fazer esse curso de idioma. O certificado que você vai carregar depois para comprovar o seu idioma. Eu sei que hoje em dia isso daí não é lá muito assim requerido, mas faz toda a diferença se você faz questão disso. Fora que você não vai ser enganado, né? Então é importante. Então eu fui fazer a primeira vez curso de idiomas na Sundial International, que ficava no centro de Londres, próximo do British Museum, na Russell Square. Então, depois, se tiver curiosidade, pode pesquisar no Google para ver onde era. E essa ficava no centro de Londres. Tinha uma outra, St. Giles, que ficava um pouquinho mais afastado do centro de Londres, mas era em Londres também, na zona 3 ou 4, se eu não me engano. Eu fiquei nessa central, porém morava na zona 5. E, como eu disse lá no vídeo sobre a minha experiência do intercâmbio, parte 1, eu tinha que fazer um trajeto muito longo para chegar na escola e depois para voltar para casa. Da segunda vez que eu fui, eu fiz curso de idiomas na Speak Up London, que ficava no coração de Londres, que é a Oxford Street, que é uma das avenidas mais movimentadas de Londres, que é onde ficam as principais lojas de roupas e calçados e eletrônicos. Então é tipo um marco, né? Uma das extremidades dela é no Hyde Park, que é um dos parques famosíssimos e que vai ligar em outros parques. Enfim, é uma avenida Point. É como se fosse a Avenida Paulista da Inglaterra. Então lá você encontra muitas variedades. Então tem loja da Nike gigantesca, tem a Sports Direct, tem a John Lewis, tem também a H&M. Todas essas lojas famosas que vocês conhecem está na Oxford Street e você consegue passear por todas elas, sai de uma e entra na outra com uma facilidade gigantesca. Então eu estava no Point. A escola ficava ali, ficava em frente, inclusive, da famosíssima Primark, que é uma das lojas que vende roupas a um custo muito baixo e roupas muito boas e que eu tenho até hoje. Se você já me viu com um colete bege aqui nos vídeos do Guia Intercâmbio, saiba que esse colete veio da Primark. Ou seja, 5 anos depois ele ainda está maravilhosamente bem conservado. Então, vale a pena e ele me custou, se eu não me engano, 25 libras. Então, não converta, porque quem converte não se diverte. E, enfim, é uma infinidade de lojas que você pode conhecer, que você pode visitar e que você pode fazer a festa ali na Oxford Street. Eu tinha ali do lado da escola a Withered, que é uma loja de chá famosíssima na Inglaterra, que vende vários tipos de chás, cafés, chocolates.
E era muito bom. Então, às vezes, eu passava lá para pegar um chocolate quente, porque eles tinham um chocolate quente maravilhoso e não custava tão caro. Apesar de ser na Witter, de ser mais caro. Outra cafeteria famosíssima lá é a Costa. Tem em todo lugar ali em Londres. Ela tem várias lojas. E no Costa Café você consegue comprar meio litro de chocolate quente. Sim, eu disse meio litro, 500 ml. É um mega copo com chocolate quente. O chocolate quente mais maravilhoso que eu já provei e você paga muito pouco. Tipo, custava 3 libras e pouquinho. Então eu tomava meio litro de chocolate por muito pouco dinheiro. Vamos levar em consideração que eu tinha ali uma renda para viver no mês, que era ali o que foi estipulado quando a gente estava fazendo os orçamentos que eu ia gastar no mês. Então minha despesa era isso. Então se eu tinha para a semana, por exemplo, 50 libras, eu gastava 3 libras com chocolate quente, que não era todo dia, né? Era muito frio, gente. Precisa de alguma forma aquecer. Eu fui na época que eu estava na transição do outono para o inverno. Cheguei no finalzinho do verão, não peguei verão, não peguei nenhum dia de calor topzera, não peguei. Aquela fase em que a Europa passa mal porque tá muito quente. Não teve. Teve muito frio. Já cheguei com frio. O nosso inverno aqui do Brasil já tava lá e depois foi só piorando. Começou a ficar muito mais frio e aí foi frio de verdade. Frio que nós brasileiros não conhecemos. Nós não temos noção do que é passar frio. É real isso. Então, tomar um chocolate quente era uma coisa natural. E aí, eu podia também comer. E aí, para comer, geralmente eu ia na Pré à Manger, que era uma rede de fast food, porém de coisas naturais. Então, você tinha sanduíches naturais, você tinha ali algo mais vegano, mais nessa pegada assim. Não que fosse tudo vegano, tinha carne também, tinha pão com ovo e bacon, essas coisas, mas era um negocinho mais feito em casa, sabe? Mais homemade, como eles chamam. E era uma delícia e não custava muito caro. Porém, comer nessas redes é mais caro do que fazer o que eu vou falar agora, que era comprar no supermercado, e lá eles têm um negócio que chama Meal Deal, que é tipo uma refeição, um combo. Você pega um lanche, né, um sanduíche natural, uma bebida, que pode ser um refrigerante, um suco ou um chá, que está na geladeira ali do lado, uma fruta ou um salgadinho, uma batata, para você montar o combo. Com 3 refeições, você tem ali 3 refeições, e nessas 3 refeições você paga um preço fechado, por exemplo, por 3 libras. Era isso. Você pegava esses 3, a hora que passava no caixa, você ia vendo os preços individuais, e aí quando ele reconhecia os 3, você tinha o desconto e dava 3 libras do Meal Deal. Uma coisa interessante é que o mercado lá tem o self-checkout. Você passa sua compra e você paga ali e você não precisa de um caixa para passar suas compras. Tem quem prefira que passar pelo caixa, mas você não precisa. Você pode passar suas compras sozinho ali e pagar e colocar dentro da sacola e ir embora e tá tudo certo. E é muito, muito prático, gente. Como é bom ir no mercado e você mesmo passa a sua compra, você já resolve o problema, você já faz o pagamento, já escolhe o que você quer e funciona muito rápido. O sistema. Nunca peguei um dia que o sistema caiu ou que o sistema deu problema ou qualquer coisa assim, como já aconteceu várias vezes comigo aqui no Brasil. Então é excelente. E como é que eles detectam ali se você comprou ou não e se a quantidade está certa ou não? Na hora de você colocar dentro da sacola, você precisa colocar na sacola em cima de uma balança, senão ele não deixa você continuar a compra. Então você tem que ir colocando ali a quantidade que você falou. E se tiver a mais, ele vai acusar que tem a mais. Enquanto você não resolver aquilo, ele não deixa você passar. E não tem como você colocar por fora ou tentar enganar, porque tem segurança olhando, então não dá para você tapear ninguém. Fora que a honestidade dos ingleses é uma coisa assim impressionante. Porque lá, para você ter uma ideia, os ônibus não têm catraca, como aqui no Brasil. E as pessoas pagam a passagem sempre. Não existe uma pessoa que não pague a passagem. E se acontecer, o sistema de câmeras dentro do ônibus funciona e eles detectam quem não pagou, e aí entra um fiscal passando uma registradora nos cartões de todo mundo, porque aí se a pessoa não pagou naquela registradora vai constar se pagou ou não. Se não pagou, ele automaticamente na registradora já cobra ali o valor da passagem. Não tem como passar eles para trás. Então não tem como você tapear um motorista de Londres ou tapear a rede de ônibus de Londres. É impossível. Fora que tem uma vantagem desse esquema de não ter catraca, porque se o ônibus está parado no farol e você quer pegar aquele ônibus,
a porta de trás muitas vezes fica aberta. Então você pode entrar, você entra, já passa o cartão e tá tudo certo. Não necessariamente precisa estar no ponto de ônibus. Obviamente que no ponto de ônibus você sinaliza para o motorista que você quer entrar. Principalmente o pessoal que tem uma dificuldade de mobilidade e tudo mais, é muito mais fácil. E no ponto de ônibus tem cobertura, e como Londres chove toda hora, é um lugar muito prático de você esperar o ônibus, óbvio. Andei bastante de ônibus e andei bastante de metrô. E o metrô de Londres, para quem não sabe, ele funciona com o pagamento na entrada e na saída. Não o pagamento, você registra ali o seu cartão na entrada, como se fosse um bilhete único, aquele cartão de transporte que a gente tem no Brasil. Você passa na entrada, quando você vai sair, você tem que passar de novo para sair, para liberar a catraca. Ele verifica ali o trecho que você andou e aí ele vai cobrar de acordo com aquele trecho. Então, cada trecho tem um valor específico, né? Então, se você andou da zona 1 para a zona 2, você vai pagar um tanto. Se você andou só na zona 1, você vai pagar outro tanto. Se você for para mais distante, você vai pagar outro valor e por aí vai. Então, por isso que você passa o cartão na entrada do metrô e na saída do metrô, para registrar a distância que você percorreu e assim ser cobrado neste valor. Facilita a vida de quem tá lá e facilita a vida deles também, de cobrar justamente por aquele valor que você percorreu de fato. E tem gente que vai para muito longe, e tem gente que anda um trecho pequeno, então o valor é de acordo. E isso é muito bom. Outra coisa interessante, que eu já falei aqui, acho que no primeiro vídeo, que é a diferença de alimentação. Então você passa a se alimentar diferente. Aqui no Brasil a gente tem o almoço e a janta, que a gente come basicamente o arroz e feijão, e é o mesmo prato de manhã, né, na hora do almoço, e à noite. Lá, o almoço deles é um lanche, você não almoça de fato, vou almoçar, vou comer comida. É um lanche. E aí, à noite, você janta de fato uma comida. Na verdade, um legume, mais uma proteína, aquela coisinha mais parecida com a nossa comida. Porque, basicamente, o arroz e feijão, se você for ver, o arroz é o carboidrato, o feijão é o vegetal, né, a fonte de ferro e de vitamina, e você tem a proteína, que é a mistura, que a gente chama comumente aqui no Brasil, ou seja, basicamente a mesma coisa. Você come vegetal, você come ali o carboidrato, que é a batata, e você come também a proteína, que é qualquer tipo de carne que você escolher, e tá tudo certo, você tem uma refeição pronta. Então não tem muita diferença daqui do Brasil, só muda o tipo de comida, e essa diferença fica só aí. A evolução do idioma, se você vai ficar muito tempo, ela é nítida, ela é clara, ela acontece se você se dedica. Se você não se dedica, você não evolui. Quer um exemplo? Vamos lá. Se você for para ficar 4 semanas e conversar só com brasileiros, você não vai aprender o idioma, você vai aprender o português que você já sabe, porque você vai falar só em português. Talvez você volte com um pouquinho de vocabulário, né? Porque você vai ter que conversar com outras pessoas, mas nada além disso. Então é importante que você se dedique, que você pratique o idioma e que você evite falar com brasileiros a qualquer custo. Ou brasileiros ou portugueses, porque vai falar o português do mesmo jeito. Foque por falar muito mais o idioma, porque se você fala mais o idioma, você pratica mais. E praticando mais, a sua chance de evoluir é muito maior. Eu trouxe o certificado da escola de que eu estava estudando, de que o meu nível de idioma quando eu saí de lá foi o C1. E isso está comprovado e tem ali certificação comprovando pela British Council. Então, está comprovado. Então, se você está indo fazer um curso de idioma, dedique-se para que você possa, de fato, aprender o idioma e não saia do país que você escolheu falando português. Porque senão você gastou dinheiro e não foi fazer um intercâmbio, você foi fazer uma viagem para encontrar outros brasileiros. E isso não vai resolver o seu problema. Então tenha em mente que praticar o idioma e falar o idioma mesmo quando você está lá é fundamental, é o que vai fazer a diferença se o seu objetivo é fazer curso de idioma como era o meu, certo? Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo e se curtiu, já sabe, se não deixou o like lá no começo, deixa agora, se inscreve no canal, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, aqui no card você encontra vídeos do canal que eu deixei para você, que eu falei de alguns assuntos aqui, e é isso, até a próxima, a gente se vê e valeu!